Raí Quadros, em Canoas, qual é a situação no momento? Quais são os bairros que vem enfrentando? A gente aí tem que diferenciar o que foi do ano passado, que foi a invasão da água dos rios, né, que foi a enchente, dos alagamentos, essa água que não está escoando. Bom dia. Oi, Stout, bom dia a todos os amigos do Gaúcha Hoje. Eu falo neste momento aqui do bairro Harmonia. A gente passou toda a madrugada, toda a noite circulando aqui pela região. Os moradores, muitos deles não dormiram essa noite justamente por esse problema que você traz, que é os alagamentos. São alagamentos pontuais que acontecem em algumas ruas aqui da região. Quem nos acompanha agora pela live de GZH consegue acompanhar, vou virar aqui na câmera também, que a água ela já está invadindo desde mais cedo, por volta das 2 horas da manhã, está invadindo algumas casas aqui. Eu estou falando aqui da rua São Pedro Pescador, no bairro Harmonia. Realmente, por aqui, toda a rua está alagada. Inclusive, no bairro Matias Velho, também aqui, bem próximo de onde a gente está falando, os moradores, eles criaram uma barricada, né? Colocaram várias madeiras na rua para impedir que os veículos passem, porque realmente os carros não estão mais conseguindo passar em várias ruas daqui. A água continua subindo. Conversei há pouco com a prefeitura aqui de Canoas. Segundo a prefeitura, justamente o problema são os bueiros que não estão dando vazão, bueiros que acabam entupindo e acabam não dando vazão a essa água que vai se acumulando com essa chuva que não para, intermitente, em vários pontos da cidade. Alguns moradores, inclusive, Stout, estão saindo de casa justamente por esse trauma, né? Muitas pessoas que passaram pela enchente do ano passado, a gente sabe que não tem uma previsão de acontecer nada perto do que aconteceu no ano passado, né? De uma enchente daquele volume, lembrando que agora são alagamentos pontuais, mas ainda assim, com esses alagamentos, algumas pessoas estão tendo os móveis da própria casa atingidos já pela água que vai entrando. E aí muitas pessoas, eu conversava agora com o rapaz dessa casa que a gente vê aqui nas imagens da live, na rua São Pedro Pescador, é um morador daqui, e ele estava retirando tudo que tinha dentro de casa, numa caminhonete aqui, em dois veículos, justamente por esse trauma, né? Porque são pessoas que tinham recuperado tudo, tinham acabado de reconstruir aí as suas vidas, e agora, por conta desses alagamentos, estão novamente voltando a ter prejuízos e já estão se precavendo, né? Estão saindo de casa antes que a água possa atingir ainda mais os seus pertences, os seus móveis, Stout. Qual o nível mais ou menos aí nessa lâmina d'água? Quantos centímetros? Eu sei que tu está caminhando, inclusive. Eu vou mostrar aqui também na live pra gente ver. A água, ela tapa todo o meu pé, por exemplo, aqui. Tem alguns pontos do bairro Matias Velho, principalmente onde eu estava antes, que a água chegava um pouquinho próximo do joelho, viu? Então, dependendo da rua, né, se tem um declive maior, dependendo da rua, já tá bem complicado. Inclusive, tem algumas ruas que os veículos, os carros não passam. E aí os próprios moradores estão fazendo alguns bloqueios aqui para impedir, né, que algum carro fique trancado, fique alagado. Aqui, nessa casa onde eu estou aqui na frente, eu conversava com a moradora aqui mais cedo, mostro aqui na live também, que tem alguns móveis que ela havia perdido na enchente do ano passado, que estavam aqui na frente, e ela deixou aqui, e agora a água está chegando lá dentro, nos móveis que ela acabou comprando novamente. O pessoal deixou aqui em cima da mesa, né, algumas roupas, alguns pertences, justamente para tentar evitar, né, que se perca mais coisas, né, depois de tudo que já perderam no ano passado. E aí não tem, né, na volta não tem nenhum arroio que extravasou, é a água da chuva que não está conseguindo escoar nos bueiros que certamente estão entupidos ainda da enchente do ano passado. Exatamente. Justamente por isso são alagamentos pontuais em algumas ruas onde esses bueiros não dão conta, eles não dão vazão a essa água. Inclusive, em algumas residências, a água, ela entra pelos ralos. Eu estava em uma casa agora mais cedo também no bairro volta pelos Velho. ralos das casas a água. Exatamente. Além da água que o bueiro acaba não levando, que vem da rua, a água acaba voltando pelos ralos, né? Tem muita gente que tem o ralo dentro da casa, até no pátio, e a água acaba voltando por esses ralos, e aí a água que vai se acumulando da chuva não tem para onde ir e acaba causando esses alagamentos por aqui. O Jacuí não subiu ainda? Oi, Cléo. Porque a água daí vai pro Jacuí, correto? Se o Jacuí subiu, fica difícil escoar, né?
A questão é saber ali né, por que exatamente se é o do Jacuí, se a água é do Jacuí ou se a água é da chuva, porque a água pode ser do Jacuí, né? Estaria... Pois pode não estar sendo bombeada, né? A gente não tem essa resposta ainda, né? Eles não estão jogando a água. Eu conversei mais cedo aqui com a Prefeitura de Canoas e é claro que a gente está atualizando essas informações, né, junto com as autoridades locais. A informação que a gente tem é que as casas de bomba estão funcionando aqui na cidade de Canoas e que essa água seria um acúmulo realmente da chuva, que persistiu durante toda a madrugada, em alguns momentos bem forte, né, aqui na região, aqui em Canoas, e que seriam os bueiros. Inclusive, a gente também esteve no bairro São Luís, bairro São José, ali nas proximidades da Ubra, aqui em Canoas, e por lá, algumas ruas que durante a enchente estão alagadas também com água, inclusive entrando nas residências, justamente por conta desses bueiros que acabam não dando vazão à água, inclusive nesses locais que não tinham sido atingidos pela enchente do ano passado aqui em Canoas. Obrigado, Raí. Mais prejuízo para as pessoas ali, porque não precisa ter 2 metros de água na casa para perder um móvel. Pode ter 10 centímetros, já perde, destrói toda a parte de baixo do móvel, já é perda total. Por isso que o pessoal está tirando as coisas, né? O Raí pode depois até tentar descobrir com os moradores se antes da enchente do ano passado, em períodos de um pouco mais de chuva, como a gente teve de ontem para hoje, essas ruas aí do bairro Harmonia já alagavam como estão agora. Ou porque se não alagavam numa chuva como de ontem para hoje, antes da enchente, daí tem relação direta com entupimento de tubulação ali, água que não está escoando, né? Enfim. O fato é que as pessoas estão com água dentro de casa novamente em Pontos de Canoas. Lucas Abate está em Canoas, dentro de uma casa alagada, Abate? No bairro Matias Velho, a gente está acompanhando muitas casas que já foram invadidas pela água, em alguns pontos chega a passar da altura do joelho. Em imagens, Abate, só convidando a nossa audiência, o Abate está com imagens em GZH, YouTube, canal GZH Imagens, de como está agora esta rua do bairro Matias Velho em Canoas. Porque a gente vê muito aquela cena, Stout, das pessoas saindo de casa com sacolas, com as crianças, com animais de estimação, carregando alguns eletrodomésticos também, alguns caminhões e veículos mais altos que já começam a chegar por aqui também para ajudar essas pessoas a tirarem seus pertences. É bom destacar que não é um extravasamento do dique, não é um nível do rio que subiu como aconteceu no ano passado, e sim uma incapacidade aqui do sistema de drenagem. A gente está vendo que os bueiros não conseguem drenar essa água e por conta da chuva essa água se acumula e invade várias casas. Eu tô numa das residências que eu consigo acessar ainda, Stout, porque tem pontos que não tem mais como, viu? A gente vai se aproximando ali, chega na altura do joelho. É uma casa que no ano passado, a gente está mostrando do lado de dentro, foi atingida pela enchente. Os moradores compraram aqui, móveis novos, eletrodomésticos novos. Tristeza. E agora, mais uma vez, vão perdendo esses materiais. Claro, subiram alguns pertences aqui, a gente vê que colocaram, por exemplo, roupas em cima do sofá. O sofá já foi atingido pela água. Vou falar com a dona Malvina aqui para saber dessa situação, que horas que começou a invadir aqui e também, mais uma vez, sendo atingida, perdendo pertences comprados depois da enchente do ano passado. Sim, meia-noite começou a entrar água para dentro. E já teve o roupeiro do meu guri, eu já perdi, né? Porque já pegou água. E era novo? Sim, novo. A gente consegue mostrar ali? A gente vai até o ponto ali, Stout. Eu vou mostrar para o chão, para mostrar essa casa, que ela é um pouquinho mais elevada em relação à rua, mas mesmo assim, já tem uma lâmina da água do lado de dentro. E aqui, um armário novo já foi atingido pela água, aquele de madeira vai apodrecer. Uma televisão foi colocada num ponto mais alto. E aqui o quarto, roupeiro, que o que deu para colocar em cima da cama eles colocaram, mas a estrutura principal, essa sim, já foi atingida pela água e eles perderam também. Situação, olha, que se repete em dezenas de casas aqui no bairro Matias Velho. Eu comentei mais cedo aqui, ano passado a enchente, a água extravasou, entrou água do rio no bairro, as casas ficaram com até o telhado coberto. Agora, basta 10 centímetros de água, 5 centímetros de água já para destruir muitos móveis, né? Então não precisa ter 2 metros de água para trazer um prejuízo enorme para essas famílias. É o que o Abate acabou de mostrar ali. A água tem uma lâmina, Stout, tem uma lâmina de água que está estragando os móveis.
Se a gente tiver condições, eu vou mostrar um bueiro aqui. Que Por favor, bem. mostra aí pra Agora gente. até o vento ele tá soprando no sentido contrário, soprando, por exemplo, em direção ao dia, que tá empurrando essa água, né? Mas olha aqui, ó, tem um bueiro aqui que a gente consegue ver. Ele tá paradinho, ó. A água não entra nele. A gente não sabe se ele tá entupido, se o bombeamento não tá funcionando, mas o fato é que todos os bueiros que a gente vai olhando por aqui não puxam absolutamente nada de água. E já faz cerca de meia hora que a chuva deu uma trégua, não tá mais chovendo, apenas uma garoa mais fina por aqui, e mesmo assim a água não baixa. E aqui agora eu já tô entrando na rua Jaguari. Não tá aparecendo pra gente, ó, Bate, a imagem. Agora sim a imagem, o pessoal caminhando na rua, isso, né? Eu vou atualizar aqui para ter nossa imagem ao vivo também, para mostrar alguma casa que um caminhão já chegou até o ponto possível e já estão fazendo a retirada de móveis em caminhões, porque é uma casa que está numa área mais baixa. Tô mostrando aqui, ó, só te mostrar, o chão já está chegando quase na altura do meu joelho e esse caminhão já se posicionou aqui para ajudar algumas pessoas a tirarem seus pertences de casa. Bom, já está no teu joelho, então já não é mais uma lâmina de 5, 10 centímetros, né? Já está falando aí de 20 a 30 centímetros no mínimo, né? O Abate é um cara alto, inclusive. Aqui, ó, olha o caminhão aqui, ó, a gente está mostrando pela roda do caminhão. Já chega na metade da roda do caminhão. Eu vou avançar um pouquinho mais, cuidando também para não acabar me molhando. Pra ver se não tem nenhum buraco também na rua. Isso é um perigo, até tem alguns buracos que a gente viu que estavam sinalizados, Stout. Essa casa aqui, ó. Pessoal no segundo andar ali da casa. Não é uma lâmina da água mais aqui. Aqui já é uma situação de 40, 50 centímetros dentro de casa. E conforme vai se avançando aqui, agora a partir desse ponto eu já não consigo Só piora agora. Só piora a situação. Profundo. Os moradores estão relatando que tem casas que são mais baixo do nível da rua, que passa ali, chega na altura das coxas, chega na altura quase da cintura, porque realmente o sistema não está dando conta por aqui. Lucas Abate, cenas muito tristes mais uma vez lá no bairro Matias Velho, em Canoas, situação de alagamentos em outros pontos também, em Canoas desde a madrugada. A gente trouxe mais cedo aqui a situação de ruas do bairro Harmonia. Né? Com a reportagem da RBS TV, nosso colega Rair Quadros. Também um quadro bastante parecido com esse mostrado agora pelo Abate no bairro Matias Velho.